A paz do Senhor para todos, trazer uma palavra da nossa edificação neste momento. Quero falar sobre o engano dos últimos dias. O engano dos últimos dias, Satanás nesses últimos dias estão enganando a muitos. Satanás enganou a terça parte dos anjos. Satanás enganou Eva. E Satanás continua ainda enganando nesses últimos dias através das mentiras. Nós vemos que Jesus nos alertou, disse que nos últimos dias haveria falsos cristos. Então muitos falsos cristos já apareceu, está aparecendo e está enganando a humanidade. Nós vemos também que Jesus falou que nos últimos dias haveria falsos profetas. E os falsos profetas estão aí, usando a palavra de Deus e enganando ao povo. Mas a Bíblia diz lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Quando você não busca o conhecimento da palavra de Deus, você pode ser enganado. Então não seja enganado. Busque o conhecimento da palavra de Deus, porque o engano ainda continua. Nós vemos que está aí os falsos pastores pregando heresia, enganando o povo, trazendo as falsas doutrinas e as falsas religiões. E muitas pessoas estão sendo enganadas nesses últimos dias. Também apareceu os falsos profetas. Os falsos profetas marcando data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como já foi marcado em 1914, marcou data para a volta de Cristo, 1916, 1918, no ano 2000 marcaram data para o fim do mundo e não aconteceu. No ano 2012 marcaram data para o fim do mundo, também não aconteceu. Nós tardamos, e o calendário maia 2013, nós vemos que marcaram data para o fim do mundo e não aconteceu. Mas os falsos profetas ainda continuam um engano. No ano 2014 marcaram data para a volta de Cristo, não aconteceu. No ano 2016 também não aconteceu. No ano 2020 marcaram data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e não aconteceu. É um engano total. Então o engano de Satanás ainda continua para enganar o povo de Deus. Nós vemos que vai surgir o anticristo, e quando o anticristo vier, haverá o anticristo, a besta e o falso profeta. E a Bíblia diz que, se for possível, enganarão até os escolhidos. Então muitas pessoas vão ser enganadas nesse período, quando o anticristo vier. Eu sou pré-tribulacionista e creio que o arrebatamento será antes da manifestação do anticristo, e os escolhidos é o povo de Israel, e muitos serão enganados por o anticristo, a besta e o falso profeta. Nós vemos também que Satanás será preso para não enganar essa nação, mas depois de 1000 anos Satanás será solto e ainda vai enganar as nações. Então muitas pessoas serão enganadas por Satanás. Então o engano de Satanás ainda continua enganando. Mas a Bíblia diz, no livro de João, capítulo 8, versículo 32 e 36, diz assim: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. Então seja liberto, seja livre pelo poder da palavra, conhecendo a verdade, e a verdade vos libertará. Não seja enganado. Nesses últimos dias, Satanás está enganando a muitos. A Bíblia diz que Satanás, ele é o pai da mentira. E se é o pai da mentira, ele continua enganando. A Bíblia nos mostra também, em 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim que o Deus desse século cegou o entendimento do homem, para que ele não resplandeça o Evangelho, o poder do Evangelho. Muitas pessoas estão cegas espiritualmente, não conhecem a verdade, porque Satanás cauterizou a mente das pessoas. Mas quando ele aceita Jesus, a Bíblia diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é liberto pelo poder da palavra.
nós vemos que Satanás, por ser o pai da mentira, quando Paulo atravessou a Macedônia, tinha uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E essa jovem, quando viu Paulo e Silas, ela disse: verdadeiramente, esses são homens de Deus. E começou aquela jovem repetindo essas mesmas palavras, até que Paulo se perturbou-se, e Paulo foi lá, expulsou o espírito que estava naquela jovem, o espírito de adivinhação, que era demônio. Então, quando aquela jovem foi liberta pelo poder da palavra de Deus, pelo nome de Jesus, então ela conheceu a verdade, que foi Cristo. Mas o que nós aprendemos aqui com a palavra de Deus, que essa jovem, ela estava falando verdade ou mentira, quando ela disse que Paulo e Silas verdadeiramente era um homem de Deus. Ela estava falando verdade ou mentira? Ela estava falando a verdade. Sabe por quê? Porque Satanás, ele, por ser o pai da mentira, ele usa meia verdade para enganar o povo. Mas ali, Paulo, por ter o discernimento, sabendo que ali não era aquela jovem, simplesmente era um demônio, então Paulo foi lá e expulsou aquele demônio. Então Satanás, ele usa meia verdade para enganar o povo. Mas nós vemos Paulo dizendo em Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim: se eu mesmo ou um anjo descer do céu e anunciar outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então Paulo diz assim: olha, o evangelho que eu preguei, mas se vier um anjo ou eu mesmo pregar outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, não aceite. Por quê? Porque aqui está a verdade. Se vier outro evangelho, é a mentira. E nós vemos que o engano de Satanás está por aí para enganar o povo, as nações. Mas nós vemos na palavra de Deus, no livro de Isaías 55, versículo 6, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Devemos buscar a Deus enquanto se pode achar. Devemos buscar perdão, devemos buscar salvação, devemos buscar o conhecimento da palavra de Deus. Quando nós buscamos o conhecimento da palavra de Deus, nós não podemos ser enganados, porque a palavra de Deus nos diz: verdadeiramente serás livre. Então conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas pessoas estão sendo enganadas nesses últimos dias. Por quê? Porque existem dois tipos de pensamento. Nós vemos aqui, uns dizem que Deus não existe, mas nós cremos que Deus existe. Então quem que está com a verdade? E quem que está com a mentira? Quem que está sendo enganado? Então a Bíblia diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vemos a respeito da criação. Existe criação ou evolução? Quem está com a razão? A criação, que foi criado, tudo foi criado por Deus, ou a evolução, que foi criado pela explosão do Big Bang, que deu origem a tudo, deu origem ao homem que veio do macaco, a evolução. Mas nós cremos na criação, que foi criado por Deus, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós cremos também na ressurreição. Tem pessoa que crê na reencarnação. Então quem que está com a razão? A reencarnação ou a ressurreição? O que é reencarnação? Reencarnação é a pessoa que morre, reencarna, até que seja um dia um espírito perfeito. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 7, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. E nós cremos na ressurreição, assim como o nosso Cristo, ele ressuscitou e deu-nos a garantia de nos ressuscitar na sua vinda. Quando a Bíblia diz, que o apóstolo Paulo escreve: quando Jesus vier,
os que dormiram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Então, quem está com a razão? A ressurreição ou a reencarnação? Quem é que está sendo enganado? Nós vemos também que Jesus é Deus. Nós cremos que Jesus ele é Deus. Assim como Jesus apareceu a Tomé, e Tomé, quando viu Jesus, disse: Senhor meu e Deus meu. Então tem vários versículos. João capítulo 1 e 1 mostra que ali o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Nós vemos Isaías capítulo 9, versículo 6, que Jesus ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, e ele é o Deus forte. E tem vários versículos que mostram que Jesus é Deus. Mas tem pessoa que diz que Jesus não é Deus. Então quem está com a razão? Quem está sendo enganado? Jesus é Deus ou Jesus não é Deus? Também nós cremos que Jesus ele é eterno, não foi criado, porque Deus ele é eterno. Se Jesus é Deus, ele é eterno. E nós vemos que Jesus ele é eterno. Miqueias capítulo 5, versículo 2, e João capítulo 1 e 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ele estava no princípio. Jesus ele é eterno. Mas tem pessoa que diz que Jesus foi criado. Então quem está com a razão? Jesus foi criado ou Jesus é eterno? Outra pergunta aqui nos mostra que Jesus não é Miguel, mas tem pessoa que crê que Jesus ele é Miguel. Miguel é um anjo, o arcanjo Miguel, mas Jesus não é anjo. Por quê? Porque Jesus foi adorado. Miguel não pode ser adorado. Miguel foi criado e Jesus não foi criado. Então nós cremos que Jesus é Deus e Miguel não é Deus, Miguel é anjo. Então quem está com a razão? Aqueles que creem que Jesus é Miguel, ou nós que cremos que Jesus não é Miguel, ele é Deus? Então tem pessoa que está sendo enganada. Existe vida após a morte? Nós cremos que existe vida após a morte, assim como Jesus falou no livro de Mateus capítulo 10, versículo 28, pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então tem pessoa que crê que quando a pessoa morre, o espírito e a alma da pessoa também morrem também. Então quem está com a razão? Existe vida após a morte? Ou morreu, acabou-se tudo? Então quem está com a razão? Existe vida após a morte? Ou morreu, acabou-se tudo? Nós cremos que nós iremos para o céu, mas tem pessoa que crê que vai herdar a terra. Então quem está com a razão? É nós que cremos que vai para o céu, ou aquelas pessoas que vai herdar a terra? Mas essa promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, João capítulo 14, versículo 2 e o 3, Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar. Mas quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus foi preparar uma morada aonde? No céu. Jesus nos deu a garantia através da cruz, preparou o lugar através da cruz e para nos levar para o céu. Nós vemos também que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, assim como ele prometeu. Mas tem pessoa que crê que Jesus não ressuscitou. Então quem está com a razão? Jesus ressuscitou ou não ressuscitou? Essas são algumas perguntas aqui, tem várias perguntas, linha de pensamento. Mas existe duas linhas de pensamento. Um crê e o outro não crê. Mas eu quero dizer, não existe duas verdades. Alguém está sendo enganado. Então nesses últimos dias muitas pessoas estão sendo enganadas. E nós vemos que o engano está por aí. Mas a Bíblia diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Oséias 4:6: o meu povo se perde por falta de conhecimento.
Se você não buscar o conhecimento, você está sendo pode ser perdido, sendo enganado. Então não seja enganado. Por quê? Porque a Bíblia diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Jesus nos mostra o caminho que Ele nos mostra, é o caminho à verdade. Ele diz através da sua palavra, João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele continua dizendo que Ele é a verdade. A verdade, então, que Jesus tem para você é o caminho certo, caminho da salvação, caminho do perdão, caminho da restauração. Só Jesus é o único que pode salvar o homem. Tem pessoa que mostra outro meio de salvação. Vá por aqui que você pode se salvar. Mas a Bíblia nos garante que só existe um meio de salvação, é só através de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Nenhum outro nome é dado acima do céu e nem abaixo sobre a terra, que nós podemos ser salvos, senão através de Cristo. Por quê? Porque Ele é o único caminho que leva o homem para o céu. João capítulo 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só Ele que pode levar o homem para o céu. Também somente Cristo é aquele que pode perdoar os pecados. Então conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. O homem precisa conhecer a verdade. Muitas pessoas estão sendo enganadas nesses últimos dias por não conhecer a verdade. Mas a Bíblia é bem clara. Quando você examina a palavra de Deus, pesquisa a palavra de Deus e conhece a verdade, você não passa a ser enganado. Mas tenha cuidado, nesses últimos dias muitos falsos profetas já surgiram e ainda vai surgir, trazendo a mentira, as heresias, um engano, para que você possa ser enganado. Mas para você não ser enganado, você, pela palavra de Deus, você não pode ser enganado. É conhecendo a verdade, e a verdade é Cristo, que liberta o homem do pecado, liberta o homem das heresias. Então só Jesus é que liberta o homem. Então conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então está um momento que você possa buscar ao Senhor através da palavra de Deus, conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. Quando a gente busca a palavra de Deus, examina a palavra de Deus, então a gente vamos ver aonde é que está o erro, aonde é que se encontram as heresias que estão surgindo nesses últimos dias. Mas quando a pessoa não busca a palavra de Deus, não examina a palavra de Deus, está sendo enganado. Mas eu quero terminar essa palavra dizendo: busque a palavra de Deus, o conhecimento. Sem o conhecimento, o homem pode ser enganado. Mas quando a gente busca o conhecimento da palavra de Deus, a gente vê e sabe onde está os erros. Mas as pessoas que não buscam a palavra de Deus estão sendo enganadas por aí. Mas eu quero dizer, só Jesus é que liberta o homem. Só Jesus é que transforma o homem. Então não seja enganado nesses últimos dias. Assim como Eva deu ouvido a Satanás e foi enganado, muitas pessoas estão dando ouvido às mentiras que estão surgindo por aí e está sendo enganado por não conhecer o verdadeiro caminho. Então está indo pelo caminho errado, pela doutrina errada, seguindo os falsos profetas, as mentiras que estão surgindo. Mas a palavra de Deus é que mostra o caminho certo, e o caminho certo é Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação e que você possa
conhecer a verdade. Examine a palavra e